Hoje é dia 2 de janeiro de 2020. Santos Basílio Magno e Gregório Nazianzeno, uma quinta-feira. A cor litúrgica é o branco. O santo do dia é o São Basílio Magno. A primeira leitura será a primeira carta de São João, capítulo 2, versículo de 22 a 28. O salmo responsorial será o Salmo 97. E o evangelho do dia será o evangelho de São João, capítulo 1, versículo de 19 a 28. Que a paz do Senhor esteja com cada um de vós. Hoje, na primeira leitura da nossa liturgia da palavra, vem nos falar sobre confessarmos e processarmos a fé em Deus Pai e no Filho. Aquele que não professa essa fé, é escrito na palavra que é um mentiroso, que não vive a verdade. Deus nos enviou Jesus Cristo como seu Filho, para que pudesse derramar seu sangue para a nossa salvação. E sabemos muito bem que existem pessoas que não acreditam nisso. Existem algumas religiões que não processam essa verdade, que processam a verdade apenas de Deus Pai, e não consideram Jesus como Filho de Deus, como foi anunciado pelos profetas e como foi anunciado pelo próprio Cristo e pelos seus discípulos que o acompanharam durante essa trajetória. O nosso convite de hoje é que possamos nos manter nesse caminho. Nós que somos cristãos e que acreditamos que Jesus morreu na cruz para a remissão dos nossos pecados, nós devemos apenas mantermos nesses caminhos e acreditarmos que Jesus é parte da nossa salvação. A nossa salvação depende do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Como sabemos bem, é a Trindade Santa que nos ajudará a aproximar do reino dos céus. Vamos ouvir a primeira leitura de hoje. Primeira leitura. Leitura da primeira carta de São João. Caríssimos, quem é mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? O anticristo é aquele que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho também não possui o Pai. Quem confessa o Filho possui também o Pai. Permaneça dentro de vós aquilo que ouvistes desde o princípio. Se o que ouvistes desde o princípio permanecer em vós, permanecereis com o Filho e com o Pai. E esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Escrevo isto a respeito dos que procuram desencaminhar-vos. Quanto a vós mesmos, a unção que recebestes da parte de Jesus permanece convosco, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. A sua unção vos ensina tudo, e ela é verdadeira e não mentirosa. Por isso, conforme a unção de Jesus vos ensinou, permanecei nele. Então, agora, filhinhos, permanecei nele. Assim poderemos ter plena confiança quando ele se manifestar e não seremos vergonhosamente afastados dele, quando da sua vinda. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Os confins do universo contemplam a salvação do nosso Deus. Esse é o refrão do nosso salmo responsorial de hoje. Esse refrão vem nos falar sobre Deus enviar para cada um de nós o direito à nossa salvação. A nossa salvação só foi possível porque Deus se preocupou com os nossos pecados. Nós estávamos atolados em pecados e preocupados com a nossa salvação, em alcançarmos o reino dos céus e termos uma segunda chance para podermos ser salvos. Deus nos deu Jesus Cristo para que pudéssemos receber esse direito e essa oportunidade de nos salvar. Porém, nós só seremos salvos se nós cumprirmos aquilo que Deus nos pede e nos convida a viver. Muito bem, sabendo disso, todas as pessoas passaram a receber esse direito. Por isso, os confins do universo contemplaram
a vinda do Filho de Deus. Porque foi através de Jesus Cristo que todas as pessoas tiveram esse direito de poder receber a salvação, de receber o reino dos céus, de se aproximar a Deus e poder conversar e ter uma intimidade maior com Ele. E usufruir do Espírito Santo para fazer o bem e para ser o bem. É a isso que nos convida o Salmo responsorial de hoje. Vamos ouvi-lo. Salmo responsorial. Os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus. Cantai ao Senhor Deus um canto novo, porque Ele fez prodígios. Sua mão e seu braço forte e santo alcançaram-lhe a vitória. Os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus. O Senhor fez conhecer a salvação e as nações sua justiça. Recordou seu amor sempre fiel pela casa de Israel. Os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus. Os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. Alegrai-vos e exultai. Os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus. Hoje no nosso Evangelho vem nos falar sobre a história de João Batista, vem nos falar sobre um testemunho que ele vem nos dar através desse relato. João Batista, como sabemos, realizava trabalhos voltados a ajudar a sociedade. Ele levava a palavra de Deus, tentava ajudar os mais pobres e necessitados e batizava as pessoas. Isso atraiu a atenção de muitas pessoas porque aquilo era um ato incomum na sociedade, como é hoje. Pessoas que praticam o bem são às vezes procuradas porque não é tão comum assim e acabam recebendo uma certa fama. E essa fama acaba atraindo a tristeza de algumas pessoas, ou seja, a inveja. Algumas pessoas sentem inveja porque às vezes são pessoas de bons status, boas condições financeiras e não conseguem essa atenção que essa pessoa, às vezes humilde, simples e pobre, consegue. O bem geralmente atrai as pessoas. Quando nós praticamos o bem sem esperar nada em troca, as pessoas acabam nos procurando e tentando encontrar em nós uma resposta para os problemas da vida delas. E isso foi o que aconteceu com João Batista. Passaram a persegui-lo indiretamente. Foi enviado até ele pessoas para identificar e descobrir quem ele era. E se ele dissesse que era o Filho de Deus ou que era um profeta, iriam o condená-lo por essa razão, porque não aceitavam que, naquela época, as pessoas pudessem dizer que estavam no lugar de alguém que já existiu ou no lugar de alguém que fosse filho de Deus. Assim, questionaram João Batista e ele respondeu que era um enviado para poder preparar os caminhos de Jesus, que ele batizava com água, mas que viria depois aquele que batizaria com o Espírito Santo. E como sabemos, a água que João Batista utilizava era simplesmente um simbolismo para nos mostrar que podíamos ser purificados através da água. Que a água, como sabemos muito bem, limpa o nosso corpo, nós podemos bebê-la para nos fortalecer, que a água é um alimento para cada um de nós, um alimento puro, mas que o Espírito Santo poderia fazer o mesmo, mas não com o corpo, mas com o nosso espírito. E isso que João Batista preparava para cada um de nós como aprendizado. E Jesus, quando veio, nos mostrou que isso era uma realidade, ao nos ensinar que podia ser batizado, que podíamos ser batizados pelo Espírito Santo. Esse é o relato do nosso Evangelho de hoje, que sirva para cada um de nós, que nós não podemos ficar perseguindo as pessoas que praticam o bem, que nós estamos aqui a trabalho de Deus e que cada um terá a sua missão e que nós devemos respeitar
sermos fiéis aos ensinamentos de Deus e praticar o amor que somos convidados. Vamos ouvir o Evangelho de hoje. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Este foi o testemunho de João, quando os judeus enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para perguntar: Quem és tu? João confessou e não negou. Confessou: Eu não sou o Messias. Eles perguntaram: Quem és então? És Elias? João respondeu: Não sou. Eles perguntaram: És o profeta? Ele respondeu: Não. Perguntaram então: Quem és afinal? Temos de levar uma resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes de ti mesmo? João declarou: Eu sou a voz que grita no deserto, aplanai o caminho do Senhor, conforme disse o profeta Isaías. Ora, os que tinham sido enviados pertenciam aos fariseus e perguntaram: Por que então andas batizando, se não és o Messias, nem o Elias, nem o profeta? João respondeu: Eu batizo com água, mas no meio de vós está aquele que vós não conheceis e que vem depois de mim. Eu não mereço derramar a correia de suas sandálias. Isso aconteceu em Betânia, além do Jordão, onde João estava batizando. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.